Bem-vindos a mais uma live Dar Voz às Artes. Hoje meu convidado é o Valdec Almeida de Jesus, conhecido como o poeta baiano. Vamos falar sobre o concurso A Língua Nossa de Cada Dia, onde ele foi um dos vencedores desse concurso. Ele tem uma trajetória super interessante, eu tenho certeza que vai ser assim uma hora muito bem passada. Ele já está conosco, boa noite, Valdec, boa noite a todos, boa noite Maria Mendonça. Hoje vamos falar um pouco de poesia, um escritor contemporâneo fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse tempo que nós vamos passar aqui com ele. Entretanto, também deixando claro que não era por ser 1º de abril que as inscrições da Bienal ia ser aberta, só que eu tive um problema de saúde e isso atrapalhou um pouco. Mas eu acredito que até o fim da semana as coisas já estejam regularizadas para que a gente abra as inscrições. Por isso eu espero que vocês entendam um pouco que não é sempre que dá para fazer as coisas que a gente quer, mas estamos aí. Eu vou chamar o meu convidado para que essa conversa seja assim super interessante. Deixa eu chamá-lo. Eu não estou conseguindo chamá-lo. Aguardado. Olá, Valdec, boa Opa, noite. boa Obrigada por ter noite. aceito o meu convite. É um prazer imenso poder estar falando com você e mostrar para as pessoas que temos aí um brasileiro maravilhoso, um baiano 100% que tem um trabalho super interessante que vale a pena ser divulgado e vamos dar a voz às artes. Obrigado. Bem, eu sou Valdec Almeida de Jesus, sou poeta, escritor, jornalista. Sou natural da cidade de Jequié, interior da Bahia, onde o sol faz 50 graus no verão. Uau! E nasci de uma família que eu intitulei do Jardim do Éden, né, Adão e Eva, porque não conhecia parentes, avós, tios, ninguém. Eu só conhecia meu pai e minha mãe. E ambos se conheceram em Jequié, meu pai natural de Santo Antônio de Jesus, minha mãe de Amargosa, ambos do Recôncavo Baiano, e se conheceram lá no interior. E dali surgiu essa família que teve 8 filhos que sobreviveram até há 2 anos que um dos nossos irmãos faleceu. Olha, E eu fui o primeiro, né? O primeiro filho da família, o mais velho. que legal. E depois de muito tempo eu já não conseguia mais. Não achava que a gente era muito pequena para mim na época. E aí fui procurar outras cidades para morar. Primeiro eu tentei ir para Ilhéus, que é uma cidade de praia. Uhum. Aí não deu certo, a minha transferência não deu certo para lá. E aí eu vim parar em Salvador, que é basicamente um Ilhéus em macro tamanho, né? Porque as características históricas, geográficas, a beira do mar, enfim, é muito parecida com Ilhéus também. E estou aqui até hoje. Já são 30 e tantos anos. Uau! O Mário, que está aí também em Salvador, é fotógrafo, não sei se você conhece, mas ele disse que a cidade onde você disse dá para fritar ovo no asfalto. Isso, é. De que realmente é uma cidade que bate recorde de temperatura. Nossa, já viu? 50 graus. É É. muita coisa. No verão é insuportável. Eu mesmo, algumas vezes que eu trabalhava de várias coisas, então, às vezes, teve uma época que eu trabalhava de cobrador de ônibus. E aí eu conheci cidades com temperatura bem amena. Quando eu voltava para Jiquié, eu parecia que estava voltando para o inferno, literalmente. Jesus! Porque eu não conhecia outra cidade mais quente do que Jiquié. Não, de jeito nenhum. Olha, eu tive Não. uma experiência muito engraçada em 2015, porque eu fui para Aracaju, né? E de Aracaju fui para Laranjeiras. E uma das coisas super engraçadas para mim
Até porque já estava habituada a vir aqui em Portugal, já estava aqui já há muitos anos, né? E eles tiravam a garrafa d'água de dentro do congelador, literalmente uma pedra de gelo, colocavam em cima da mesa, começávamos a conversar e de repente você já estava bebendo a água daquela garrafa, o gelo. E o que eu adorava era a noite, porque chovia, tinha um horário assim incrível, tipo 10, 11 horas da noite, caía uma chuvada com aquele calor que era ótimo e depois continuava tudo normal. É, Foi a única experiência, agora 50 graus nunca tive. Jiquié à noite, no verão não dá para dormir direito. A lembrança que eu tenho era de muito calor, sempre de muito calor. Agora, durante o tempo frio, quer dizer, frio para quem mora em Jiquié, né? 28 graus, 25, já é assim, gelo. Aí Isso eu não tive, não. durante as madrugadas fica, para a gente que mora lá é frio. Para quem não está acostumado, ainda sente calor quando chega no tempo do inverno. Uau! E conta pra mim, como foi para participar do concurso a Língua Nossa de Cada Dia? Olha, o ano passado foi um ano, continua sendo atípico, né, por conta da pandemia de coronavírus e tal, isolamento social, e é uma realidade que todos nós já estamos bem conscientes e íntimos, e eu passei a participar de atividades mais online, que eu sou muito ansioso e muito ativo na literatura, na poesia principalmente, na poesia dos bairros mais distantes do centro, né? Vamos dizer assim, dos esquecidos, dos marginalizados, dos silenciados e tal, porque eu venho de uma realidade similar, e isso me identifica muito, né? Eu me sinto muito em casa quando eu estou nesses eventos. Só que com a pandemia tudo parou, e aí eu comecei a participar de eventos online, e eu já conhecia, por exemplo, Marcelino Freire, foi o escritor que fez que deu um curso online através do SESC lá de Santo André, em São Paulo. Imagine que eu não conhecia nada, nunca fui em Santo André, em São Paulo, né? Não conhecia nada do SESC de lá e acabou que por conta de Marcelino Freire e por conta do tema também, que era um tema muito peculiar, eu pensei em participar e me inscrevi. No curso, que durou acho que um mês e pouco, um mês e meio, uma coisa assim, a gente acabou conhecendo os participantes, né? E eu conheci, entre eles, o Marlos Alvarenga, que divulgou um concurso que iria acontecer, que foi justamente esse, a Língua Nossa de Cada Dia. Ele falou durante o curso, né? E aí eu fui procurar depois, entrei em contato com ele e falei, não custa nada, né? Eu vou participar. Mas sabendo que a gente participar de concurso não te garante nada, porque é muito subjetivo as escolhas, né? Um texto que você acha que é maravilhoso, as pessoas que vão escolher talvez achem médio ou nem entra nem concorrem e tal, enfim. Mas eu falei, não custa nada, eu vou mandar um texto e mandei. E aí, para minha surpresa e alegria, fui um dos selecionados, fui um dos primeiros. E através do concurso, aí eu conheci o Arlequim, né, que é o produtor da revista Sotaques, né, uma revista de intercâmbio cultural. E me abre portas, eu gosto muito de portas, né, eu gosto muito de saber que tem possibilidades. A gente sabe que nem sempre vai ser para a gente. Mas se a gente não jogar, né, se a gente É verdade. não participar, e me deu muita alegria ser selecionado, né, inclusive provavelmente vai ser publicado nessa revista, e abrir portas de intercâmbios, e eu estou aqui também por conta disso, né, estou nessa live aqui agora por conta dessa premiação que acabou sendo divulgada, você acabou sabendo, e pelo que agradeço muito, né, tanto essa live quanto a participação no concurso, pela a dica que o Marlos me deu, e me abriu portas. Enfim, eu gosto muito de fazer amizades boas, né? A gente nunca sabe o que vem de lá, mas a gente acaba também por instinto selecionando, entre aspas, né, as pessoas e os lugares onde a gente vai se jogar.
E eu achei fantástico, porque no meio disso tudo também apareceu o Dia da Poesia, onde nós fizemos um evento online e você brilhantemente, foi maravilhoso. E era o que eu ia te pedir agora, porque eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Porque, além do texto ser muito bom, a forma em que você expõe o seu trabalho também é digno de mostrar para o mundo. Assim, eu vou ler aqui, esse poema me surgiu em 2013. Eu antigamente não fazia correções em textos meus, para mim era sagrado, veio do jeito que nasceu, ficava. Mas aí eu fui acrescentando uma coisinha, outra, e ele praticamente já está 100% pronto. Então eu vou ler aqui a versão já quase definitiva. E se Deus fosse mulher? E se fosse igual à natureza, à terra, à África, útero de todo conhecimento e sabedoria? E se fosse negra, ou indígena, ou cigana? E se fosse gorda, poderia? Será que deusa seria estereótipo de passividade, prendada do lar? Seria? Será que deusa seria estereótipo de submissão? E se deusa menstruasse, tivesse TPM, sangrasse todos os meses, sentisse cólicas, dores do parto, amamentasse, cuidasse da cria, como seria? Se deusa fosse mulher, você teria respeito? Colocaria uma imagem dela no peito? Faria desenho, estátua de uma redentora no corcovado? Se Deusa fosse mulher, como seriam tuas orações? Diante dela, ou da imagem, ou da projeção, ajoelharia? Estou esperando. Se Deusa fosse mulher, para saudá-la, você se curvaria? Se Deusa fosse mulher, favelada, analfabeta, popular, ialorixá, LGBT trans, na igreja, terreiro ou boate dela, você entraria? E se a filha de Deusa fosse enviada para libertar o povo, mesmo assim, você a crucificaria? Não sabe responder, não é? O machismo sequer permite pensar em outra fonte de poder, inteligência, santidade e divindade que não seja branca, de olhos azuis e masculina. Mas, por mais que isso choque tuas crenças e tradições, Deus é uma menina. Ai, é tão lindo. Olha, eu quando você puder, e se for do seu agrado, puder me enviar esse texto, porque eu acho ele muito bonito e tem aqui uns lugares onde eu acho que ele deveria circular. Ah, com todo prazer, assim que terminar a live aqui, eu te encaminho. Aí eu vou ficar muito contente, que acho é uma mensagem linda demais. E acho E que esse, ela tem que ser perpetuada. É um trabalho maravilhoso. Você está de parabéns, porque é um pensamento bem atual, né? Bem atual. E atravessa mesmo, e lá está, passa por todas as formas de estar. Olha, o Nil está dizendo fantástico, a Lívia também, porque é um trabalho. Parabéns, parabéns mesmo, Valek. esse e outros textos meus, inclusive alguns livros em PDF, estão todos no meu site Galinha Pulando. Está lá Ah, isso é que era gratuito, importante. Galinha pulando, não é? galinhapulando.com. Está gratuito lá para quem desejar baixar. Quem quiser copiar, publicar, basta citar que é meu. Eu não tenho esse problema de direito autoral, não. Quiser fazer um livro com meus textos, quiser distribuir em escola, fazer cartaz, não precisa me pedir autorização. Basta botar lá no texto é de fulano de tal. Se quiser me avisar, ótimo que eu vou lá para prestigiar. Se não, tudo bem. Tranquilo. Eu quero que esses textos caminhem sozinhos. Não são meus mais, na verdade, né? Pois, mas olha, parabéns. A Rita fez aí, olha, colocou galinhapulando.com. Obrigada, Isso. Rita. Tô morrendo de saudade, minha linda baiana também. Gente boa. É, gente boa demais, Rita Sol. E uma voz Ah, maravilhosa. só é maravilhosa. É, Lívia também, ó. Outra. Por que esse nome Galinha Pulando? Lívia tá perguntando. Outra baiana. Olha, o Galinha Pulando
Ele surgiu, teve uma época que o Jean Willis, ele foi eleito, ele ganhou um Big Brother Brasil, né, em 2005. E eu, muito fã do trabalho dele, fiz blogs, fiz site. E quando as pessoas me perguntavam no site dele, aí eu tinha que dizer letra por letra, porque se você errar uma letra, acaba que a pessoa não localiza o site na internet. E o dele era Jeanwyllyss. Era assim um ano para pronunciar. E quando eu fui fazer um site para mim, eu fiquei pensando, puxa, eu vou tentar fazer um site, vou pegar o nome de Xuxa, vou pegar o nome de Pelé. Só que você não pode usar o nome das pessoas assim, né? Aí fiquei tentando encontrar alguma coisa, e galinha pulando é uma expressão na Bahia, pelo menos aqui na Bahia, que as pessoas associam logo com problema. Se você aprontou alguma coisa, se você fez alguma coisa errada, e vem pedir um socorro, aí a pessoa diz, receba a sua galinha pulando, ou seja, se vire com seus problemas. Que Então, legal, não sabia. se você receber a galinha pulando, você está recebendo um problema na sua cabeça, na sua cara, na sua casa. Aí, e a galinha pulando é uma imagem muito forte, né? Quando você fala, vem na mente a galinha pulando. Então, para você encontrar no Google, por exemplo, botar lá galinha pulando, já encontra. É mais fácil do que botar o nome, meu nome, que é com V, com CK no final, né? Aí complica mais. Olha, o pessoal está dizendo isso mesmo, se vire. A Rita. Ai, que legal, eu não sabia. Olha, eu gostei dessa colocação e eu acho que são super interessantes. E realmente, galinha pulando, além de fazer o que a Lívia fez, não é? Que é a pergunta, o porquê, não sai mais da cabeça e não dá para esquecer. Não dá para esquecer, né? Aí não Então, precisa de caneta, não precisa de nada. galinha pulando. Que legal, muito legal mesmo. E, por exemplo, fala mais um pouco dos seus trabalhos antes de ler outro poema maravilhoso. Fala assim de alguma coisa que. Porque eu acho que você tem mensagens. Desculpa eu te explorar tanto, mas eu acho que você tem mensagens tão bonitas para passar para as pessoas e acho que serve também de exemplo, não é? Porque é aquilo que você disse. Chegou a pandemia, o que fazer? Você estava tão habituado a estar diretamente em contato, não é, com as pessoas que mais precisam de cultura, porque você ainda tem essa preocupação que você vai buscar quem realmente precisa e de repente você se vê no universo, não é, do online, né? Fala um pouco sobre isso. Isso. A minha atuação na poesia, ela começa na minha infância. Na verdade, a poesia veio um pouquinho depois. Eu nasci em Jequié e eu nasci numa família muito, 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 muito pobre, né? As pessoas falam humilde, e humilde para mim é outra coisa. Eu também. E não tinha comida, por exemplo, né? A casa não era própria, era uma casa de taipa. Quem não sabe o que é casa de taipa, é uma casa montada de varas, amarrada com cipó, que é um tipo tipo um fio, mas é uma árvore, né? Uhum. E as pessoas pegam o barro, amassam o barro e batem naquelas paredes para grudar e fazer as paredes. O teto de palha de coco. Então, mesmo assim, não era nossa, não era casa própria, era de aluguel. E minha mãe era uma pessoa muito espirituosa. Na época a gente achava que ela era chata, que ficava falando das coisas dela, falava muito, não sei o quê. Hoje, olhando em perspectiva, a gente percebe, pelo menos eu percebo, que ela levava muito, não na esportiva, mas ela tentava atenuar o sofrimento. Então ela cantava muito, ela conversava bastante, ela sorria muito, ela fazia piada do próprio sofrimento. E para muitas das vezes que a gente ia dormir e não tinha o que comer no dia seguinte, ou mesmo para jantar, ela dizia para a gente deitar e ficar ouvindo as histórias dela, né? Que passava, a gente dormia que a fome passava. Na verdade não passava, mas no outro dia aparecia alguma coisa. E as histórias que ela contava eram histórias que ela ouvia também da infância dela e da adolescência. E isso ficava na nossa cabeça assim, não tinha, na época não tinha televisão para gente, nós não tínhamos energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada. Então, a nossa literatura, né, a nossa diversão era brincar na rua e ouvir histórias da minha mãe. E muitas dessas histórias
depois de adulto, eu percebi que, na verdade, eram histórias em versos, eram histórias de cordel que ela ouvia também Olha que nas feiras livres onde ela passava lá em Amargosa. E aí fomos morar numa fazenda por conta da fome, porque a gente passava fome e pedia pela rua. Alguém deu uma ajuda, levou a gente para uma fazenda. Nessa fazenda, a gente estudou, eu fiquei estudando até uns 5 anos, mais ou menos, de estudo, e aos 12 anos voltamos para Jequié. E aí a poesia chega em mim através de livretos que eu comprei no colégio estadual. Que eu não sabia o que era aquilo também, né? Eu sabia que era diferente do que a escola passava, que a linguagem era diferente, tinha um ritmo, tinha uma sonoridade, e, e aí eu comecei a me encantar por aquilo, por aquela linguagem, e comecei a copiar, a fazer versinhos, né, anotar nos papéis, nos cadernos. E aí veio o primeiro poema, isso eu com 12 anos, 13 anos, mais ou menos, veio o primeiro poema, que foi um poema que eu fiz justamente para minha mãe, né? Na época, um poema em homenagem a ela, que diz mais ou menos assim: Minha mãe, criatura divina, corpo de mulher, coração de menina, mulher que ama, brinca e ensina, menina que ri, chora e ilumina. Ilumina o filho amado, não o deixa sofrer, tem sempre cuidado, não o deixa morrer. Sofre muito, se tortura para o filho proteger. Se tem doença, ela cura, se não tem, não deixa o ter. Dá a vida pelos filhos, entrega-se para morrer, se souber que este gesto fará o filho viver. que, E nossa, até arrepia, porque você tem uma sensibilidade muito grande. E eu falo isso, eu estou emocionada, como você deve perceber, porque assim, eu viver em Portugal é bom, mas a minha origem também, a minha mãe era mineira, sabe? Eu também não venho de uma família onde eu tenho a vantagem de ser filha única, não é? Não foi tão complicado, mas de uma família também que não tinha posses. Minha mãe, a vantagem para ela era sempre dizer que eu tinha que fazer alguma coisa que ela não tinha conseguido fazer, não é? Então, mas eu ouço você e tô ouvindo a minha mãe, sabe? Aquela coisa assim, toca, é muito bonito e isso é muito bom. E eu acho que hoje o mundo está faltando isso, né? Porque a gente está vivendo muito no consumismo, mas do consumismo do nada, né? Não há pele, não há sentimento. E o Teus Versos, ele mostra a sensibilidade do poeta, mas com coisas muito reais. Eu acho maravilhoso. Estou mesmo muito grata por poder estar ouvindo. E acho que as pessoas também. Olha, a Lívia está dizendo que poesia é linda. Realmente é muito gratificante. obrigado. E a gente tem essa crítica do consumismo, né? Mas o consumismo está tão naturalizado que a gente acaba achando que quanto mais consumir, melhor, porque a gente tem carências, muitas carências, que acha que uma televisão de 30 polegadas, que um carro que anda a 200 por hora, que uma roupa comprada no shopping, que um telefone de 3.000 reais vai suprir. Na verdade, a gente acaba suprindo a carência de quem quer ver, né? De quem quer exibir. Mas a carência que nós temos internamente só se supre com carinho, com afeto, com convivência. E eu acho que a lição que minha mãe passou para a gente foi justamente da união, né? Nós tínhamos muita dificuldade para tudo, para alimentação, para tudo. E quando tinha alguma coisa, tinha que dividir, desculpe, em partes iguais. E a necessidade nos fez conviver muito juntos, né? Muito juntos, unidos. Era dormir 4, 5 numa cama só, enfim, dividir um pão em 2, em 3. Esse poema, por exemplo, ele foi publicado na antologia, foi o primeiro poema meu publicado. Isso em 1984.
eu já estava com 16, 17 anos. E nós ainda morávamos de aluguel. E alguém nos deu um fogão a gás, um fogão de 2 bocas, pequeno, mas que tinha forno, né? Então, esse fogão, quando a gente mudava de uma casa para outra, ele nunca saía da embalagem, porque a gente não tinha como comprar o gás. Nós não tínhamos como comprar o botijão, muito menos o gás. E aí, eu, na ansiedade, no sonho de publicar alguma coisa, eu já escrevia para aqueles jornais, para impressos, que era a única comunicação que tinha na época, né? E eu soube de um concurso, de um concurso de poesias, aí mandei esse poema para lá. Aí ele foi selecionado e mandaram o material pelo correio, que o convite para publicação, e os valores que eles cobravam, que era você tinha que adquirir 10 exemplares. E eu não tinha o dinheiro, né? E aí eu pensei no fogão. E aí chamei minha mãe e falei, olha, tem um concurso que eu participei. E minha família eram minhas cobaias, né? Todos os textos meus eu ficava lendo o tempo inteiro para eles. Era a minha primeira plateia. E aí de quem dissesse que não gostou, né? É, bem isso. Não podia ter crítica negativa, tinha que gostar. E ela falou, não, vamos então vender o fogão. Aí a gente anunciou e vendemos. E aí eu acabei fazendo isso mais recentemente agora, né? Foi em 2013, numa oficina de literatura, com a escritora Bruna Beber, se eu não me engano, ela é paulista. Aí eu fui e fiz um poema falando sobre isso. Meu fogão virou poesia. Não sei para onde se foi, se cozinha em banho-maria, mas troquei o meu fogão por uma bela poesia. Era novo o equipamento, nunca tinha sido usado. Foi-se embora para sempre, ainda na caixa embalado. A poesia foi publicada, falando de minha mãe, que foi homenageada. Em casebre ou em palácio, vê-lo ir para todo sempre foi difícil, não foi fácil. Nossa, parabéns. É o que eu digo. E você, eu acho que esses momentos e essas conversas e ouvindo você, isso me remonta muito, sabe? A minha infância, por exemplo, eu acho que nós somos moldados, não é, pelos nossos pais. Então, por exemplo, a minha mãe, eu tenho recordações dela incríveis, de situações muito difíceis, que ela também transformava aquilo numa facilidade que hoje eu tento replicar da mesma maneira, claro, em outras circunstâncias. Mas, por exemplo, para mim, a minha mãe sempre me foi um exemplo. Meu pai, infelizmente, teve um derrame, ficou 6 anos paralítico, e minha mãe cuidava dele, mas sempre com um sorriso no rosto. E quando meu pai faleceu, ela dizia que a maior satisfação dela era saber que ele não morreu no hospital e que morreu com 86 quilos. Não foi um doente que passava necessidade. Então, sabe, essas coisas ficam na nossa cabeça e marcam. E eu acho que essa sua poesia, eu acho que é muito, e é gratificante, né? Você saber que aquela pessoa que te deu a vida, ela passou pela sua vida, mas ela tem uma homenagem maravilhosa, muito... Olha, o pessoal do A Língua Nossa de Cada Dia entrou. E eu acho que eles realmente não tiveram dificuldade nenhuma em selecionar o seu trabalho, porque é incrível. Parabéns mesmo. E espero um dia que você venha aqui a Portugal para a gente poder lançar esses livros aqui, né? Ah, maravilha, já vou me agendar logo, assim que passar essa pandemia. Ah, é. E é bom saber, porque, por exemplo, aqui também acontecem muitos concursos, e se eu agora sei que você gosta, eu vou começar a te passar e a gente escrever você aqui, porque essa sua poesia tem que circular no mundo inteiro. Ah, muito obrigado. No mundo inteiro. E eu aqui em Salvador, eu frequento muito, eu acho muito mais os bairros mais distantes do centro do que o próprio centro.
porque eu nasci na periferia, né? E minha experiência de vida, apesar de hoje eu não ter mais essa qualidade, né, de ser periférico, porque eu não moro mais na periferia, eu já tenho uma condição boa, eu posso agradecer muito por tudo que minha mãe fez para me colocar para estudar, enfim, mas a minha experiência de vida, as minhas emoções, os meus afetos, são muito ligados às pessoas que lutam, que batalham e que são marginalizadas, né? Não são marginais, elas são marginalizadas, elas são empurradas para fora do meio de produção, do meio de consumo, etc. E eu milito muito nessa causa da poesia e eu tenho participado de sarau de poesia em Salvador, que nos últimos anos tem sido assim, uma explosão de eventos literários nos bairros. Eu tenho catalogado mais de 100 grupos de poetas, mais de 100 coletivos de poesia que se reúnem em espaços alugados, alguns espaços que são emprestados, associação de moradores, alguns se reúnem debaixo de uma marquise, outros no meio de uma praça. E eu acho que a poesia, a arte em si, ela pede esse espaço de liberdade, né? Ela pede essa expansão das fronteiras, sejam elas geográficas, sejam elas culturais, sejam elas de acesso entre aspas, letramento, né? Porque eu não costumo... Eu costumo dizer que a literatura que é produzida nos bairros, ela tem o mesmo valor para mim daquela literatura produzida nas academias de letras. Exatamente. Né? Os poetas dos bairros eles também são cânones, eles estão produzindo o máximo do máximo que eles podem dentro das condições que eles têm. Exatamente. Então eu não posso dizer que é uma literatura C, D e que é da academia e da faculdade é A, B. Para mim são todas iguais, estão pá a pá. O que falta na literatura, nas artes em geral, marginalizadas, é justamente serem desmarginalizadas por quem marginalizam elas. Exatamente. Pelos pesquisadores, por professores, inclusive por artistas, que muitas vezes, depois de conquistar um espaço, acreditam que são deuses, né? Que tem uma ligação direta com Deus, que recebe a inspiração, e que aqueles outros ali não, aqueles são menores, são menos importantes, quando na verdade eu vejo poesias, eu vejo artes às vezes muito mais humanas, muito mais emocionantes, muito mais artísticas do que essas que se dizem endeusadas e enclausuradas em pedestais. É verdade, concordo 100% com você. Eu falo muito nisso, porque eu acho que as pessoas, o sentimento, ele é uma coisa que tem que transparecer. O conhecimento é uma outra história, nós podemos adquiri-lo. Agora, quando você coloca sentimento, coloca pele naquilo que você faz, e nós sabemos, e com certeza você por aí tem muitos poetas, muitos jovens, muitas pessoas, até mesmo muitos que nem se intitulam poetas porque eles nem sabem o que eles estão produzindo. E assim, essa arte ela tem um valor gigantesco em todos os aspectos. Ela tem um valor. Eu sou muito apreciadora dessa arte, porque eu acho que a arte genuína é essa, porque vem do sentir, não é? E isso eu acho que a gente tem que levar para a vida, porque até na nossa própria vida, como você mesmo disse, hoje suprir necessidades, não é, do capitalismo é mais fácil. Agora, suprir a necessidade de sentimento, algo que te toca mesmo, aquilo mexe com você, é muito raro. Nós passamos o dia, basta isso nas redes sociais, não é? Você faz um scroll e pouca coisa fica na retina. Por quê? Porque não tem, sabe, sentimento naquilo que você está vendo, não é? As pessoas estão... aquela situação, você tem que procurar o melhor ângulo, a sociedade te exige que a sua roupa, se ela não for adequada, não está bem. Não, eu acho que a arte não é isso. Eu acho que a arte
a partir do momento em que eu acordo, se eu estou descabelada, se eu estou. Isso não importa. Importa é o meu sentimento pela arte, o respeito que eu tenho, e o respeito pelas pessoas. Coisa que eu também acho que hoje faz muita falta. Respeitar o outro da forma em que ele é, não é? Aí muita coisa Exatamente. estaria, sabe, muitas situações não precisariam ser discutidas, porque o respeito faria com que tudo estivesse na perfeição, não é? É como o seu primeiro poema que é lindíssimo, é se Deus fosse uma mulher, né? Se fosse negra, né? Então já está ali, aí está tudo resolvido. Pensem, analisem e vejam que realmente a maior parte e tudo isso numa forma tão generosa, não é? Não é uma forma mesmo tem que ser sentida. Você quando fez esse poema, você estava sentindo aquilo para você era o seu sentimento. E isso é maravilhoso. O que Olha, você vai falar mais para nós? eu vou ler três textos em um curtos. Eu tenho dificuldade em síntese. Hum. E aí eu tenho participado de encontros com escritores que fazem exercícios e eu tenho tentado. Então, o primeiro é fé. A fome move montanhas de lixo em busca de comida. O segundo é liberdade assexual. Ensinaram-lhe que sexo era pecado. Se livrou do senhor castrador e descobriu que podia ser seu próprio Deus. E o terceiro, visão seletiva. Câmeras de vigilância flagram furtos e roubos com muita arrogância. Captam com precisão, exceto o ronco no estômago do ladrão. Isso mesmo. Olha, a Rita está dizendo, Valdec, é forte e muito leve. É verdade, eu acho que você tem muito. E acho que é fantástico. E para mim vai ser muito prazeroso saber que o seu trabalho está sendo replicado por aí, mostrando para muita gente. E lá está. É tão bom, é tão gratificante. É maravilhoso, olha, sério. Estou mesmo muito feliz com essa oportunidade de poder estar aqui contigo, partilhando com as pessoas esse momento tão agradável e que me remota, lá está, me leva aquilo que também para mim diz muito, não é? Que é a família. Eu em casa a gente costuma dizer isso, não é? Nós sentamos para almoçar ou jantar. Normalmente é mais no almoço. A gente começa a almoçar e quando vê já é quase 4 horas da tarde, é hora de lanchar, nós já estamos sentados. Mas por quê? Não é que a mesa está farta, não. É que a nossa conversa, a nossa união é que faz a gente estar ali. Não é? Então tudo fica bom. Eu acho que família é isso, é a gente sentir e aqueles que são nossos e importantes. Olha, eu tenho 3 perguntas aqui, eu vou ver, senão depois as pessoas brigam comigo. Espera só um pouquinho. O Ruipinho está perguntando, está dizendo, boa noite, já é escritor há quantos anos? Olha, eu tenho uma frase de José Saramago que é a seguinte: todo mundo é escritor, só que uns escrevem e outros não. E, e escrever uma das premissas, né? Mas ao mesmo tempo não é, como o Saramago traz. Todos nós temos histórias para contar. Eu acho que escritor é basicamente um contador de histórias, sejam as deles próprios, sejam as histórias dos outros e das outras, ou histórias que não existem, né? Ele inventa da cabeça dele. E nesse sentido, eu estou me tornando, né? Eu estou chegando lá, estou querendo chegar lá, né? Na minha auto definição de escritor. Eu acho que a gente está em processo sempre. Né? Eu não critico quem diz eu sou ou não sou, né? Porque eu conheço escritores que dizem que não são escritores. Eu conheço pessoas que não escrevem, mas que, como Saramago diz, que todo mundo é escritor, tem pessoas que se intitulam também escritores. Agora, tem aquela coisa de você se sentir, de você se definir. Eu estou em processo de me tornar um escritor. Eu acho que é
é um caminho longo aí para a gente. Seria um debate, né? Seria uma mesa de debate, É só para verdade. falar Olha, sobre isso. o Marlos está com a gente, está mandando aí, Um falando. abração, Marlos. O Arlequim também diz salve Saramago, que ele também adora Saramago, né? Salve, Arlequim. Depois, eu tenho aqui a BC Esperança, que diz: Você é o máximo. Biblioteca Comunitária Esperança. Olha, é uma rede de bibliotecas comunitárias em Salvador. Se eu não me engano, são 14, assim de memória, mas são muitas. E que fazem um trabalho excepcional de leitura, de escrita, de oficinas literárias, de empréstimo de livros, e fora outras coisas que elas fazem, que é além de alimentar a alma, né? Que são muitas coisas que essas bibliotecas fazem. Ai, tá vendo? Ainda bem que tá. Eu tenho que falar, senão depois as pessoas ficam chateadas comigo. Olha, era eles, era dela também. Fala um pouco da sua trajetória internacional. Bem, eu publiquei o primeiro livro em 2004, isso aos 39 anos. E aí eu fui logo publicando em inglês. Foi um livro de poemas, muito intimista. E eu não queria. Engraçado, né? A gente escreve, mas não quer que as pessoas leiam nossas escritas. É um negócio louco. Você quer falar, você quer publicar, mas ao mesmo tempo tem o medo de ser identificado, de alguém descobrir seus segredos. E aí eu pensei, eu vou escrever em inglês. Paguei para traduzir e publiquei em inglês. E me deu muitos, abriu muitas portas. Logo depois eu publiquei o livro sobre minha família também, foi em português, aí traduzido para o inglês. Aí teve um terceiro livro, foi um romance LGBT, que também foi traduzido para o inglês. E isso me abriu portas e abriu possibilidades. Isso em 2004, 2005. Em 2012, 2010, 2012, eu já conhecia uma boa parte da cena da literatura de Salvador. E comecei também a conhecer aos arredores, né? Conheci o Caruru dos Sete Poetas, que é um evento assim maravilhoso que acontece em Cachoeira, acho que há mais de 10 anos, que é um caruru para poetas que, que é ofertado como se fosse um caruru de verdade, né? A comida de verdade, né? É Olha, uma comida do oferenda. santo, não é mesmo? Ah, que É um legal! evento, é maravilhoso. Acontece assim, é um evento que chama muita atenção. E esse ano, o organizador, o João Vanderlei de Moraes Filho, vai fazer o Caruru das Sete Poetas. Né? Então, será uma homenagem exclusivamente para as mulheres que escrevem. E através da galera de Cachoeira, através do João Vanderlei, eu não conheci pessoalmente o Damário da Cruz, que é um falecido, mas que já tinha começado a caminhar de Salvador, de Cachoeira, para Cartagena das Índias, na Colômbia. Uau! E já tinha ido outros poetas, como Wesley Correia, como o próprio João Vanderlei, o Douglas de Almeida. E aí eu fui conhecendo essas pessoas e também acabei indo conhecer os eventos de lá. Então, a partir de 2012, 2013, eu comecei a frequentar a Colômbia e para minha grata surpresa, eu fiz um grande grupo de amigos, a gente fez coletivos, né, juntos, então, estamos escrevendo juntos, participando de eventos literários lá ao vivo e aqui agora somente pela internet. E tenho participado de antologias organizadas por Roberto Leal, que é dono de uma editora, a Editora Mineira, que vai muito para o continente africano, para Angola, para Moçambique, para Cabo Verde, para Namíbia, e leva esses livros para lá. Então, são também trocas. Eu ainda não conheço o continente africano, mas pretendo conhecer. E também eu passei a participar de eventos em Portugal e na Suíça. Isso em 2013, 14. Foi um período assim que foi bem explosivo, entre aspas, de eventos internacionais. E fora isso, eu tenho tentado me aproximar de poetas de outros países, de outras línguas, mesmo quando eu não falo. Eu conheço, por exemplo, um poeta dos Camarões, que traduziu 3 poemas meus e publicou numa antologia organizada por lá.
Tem poetas brasileiros que organizam, que moram na Europa, né, na Holanda, então publicam em holandês, publica em alemão, publica em inglês, e aí organiza livros e antologias. Eu também participo, então eu tenho tentado fazer essas conexões porque são tentativas. Eu comecei com a antologia, foi a antologia Poetas Brasileiros de Hoje, 1984, que eu vim descobrir já 20 anos depois que quem organizou foi a mulher de Paulo Coelho, né? A Olha, Cristina Oiticica. Então, eu tanto gosto de publicar livros solo, como gosto de publicar livros, organizar livros de escritores, de antologias, como participar, porque é sempre um encontro, né? Sempre uma possibilidade. Então, essa é a minha trajetória, assim, fora do Brasil. eu vou ler aqui a pergunta do Marlos, que é, Valdec, sua literatura tem uma crueza urgente na atual escrita brasileira. O que acha dessa estética do liso que muitos têm propagado? Olha, eu acho que cada pessoa tem uma experiência, né? Às vezes até renega a sua própria existência, apaga as suas experiências boas ou ruins que teve. O meu estilo é esse, né? Eu só consigo escrever falando de crueza, de dureza. Eu não sou, por exemplo, um escritor que fala, e não é criticando, assim, não é dizendo que é ruim a escrita de outros. Mas a minha experiência de vida não me permite eu fazer poemas falando de flor, falando de orvalho, de sentimentos sublimes, né, de céu, de nuvens. Quando eu falo muito cru, é muito duro, é porque era a minha vida, eu só vejo o mundo assim, né, eu só via o mundo assim. Hoje eu tenho a possibilidade de ver coisas diferentes, de experimentar outras estéticas, mas eu não me sinto, vamos dizer assim, natural, né? Eu não me sinto, quando eu começo a escrever, ou tentar escrever uma coisa mais polida, mais, né, cheia de, seguindo as regras, não falando uma palavra, isso aqui eu não posso dizer, aquilo eu não posso, eu começo a me sentir meio me falseando, Fora, foge, né? fora, fugindo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu leio poemas, tem uma poeta que eu conheço há pouco tempo, que é a Cristina Leilani, lá de Vitória da Conquista, professora da Universidade do Sudoeste, que ela faz uns textos assim que, meu Deus, eu fico olhando para aquilo ali e falo, nunca vou chegar naquilo. São maravilhosos, são assim, metáforas, figuras de linguagem que eu tenho que ir para a lista de figuras de linguagem para ver essa daqui é esta aqui é essa. Porque eu naturalmente eu não consigo. Né? Eu até tento ter encontros com escrita criativa e tal, para a gente experimentar. E eu experimento, eu tento muito, mas eu não consigo me encaixar. Eu faço um negócio meio Frankenstein, meio. As pessoas que me conhecem, quando lê, falam assim: que é isso? Você está viajando aí na maionese, né? Ou seja, você Olha, está fazendo uma coisa que não é. o Nil, o Mas, Nil, mas eu gosto também. o Nil Moraes, ele está perguntando, tem algum escritor ou poeta que lhe inspirou? Olha, no meu comecinho lá, porque eu li muito e muitas vezes eu não lembro quantos e quem, né? Eu ia para a biblioteca pública da cidade, por exemplo, e muitas vezes eu me encantava com a capa de um livro e pegava, falei, eu vou levar esse. Quando eu abri, eu já tinha lido. Estava lá na fichinha meu nome. E, e eu não tenho assim um estilo X ou Y que eu goste, né? Eu gosto daquilo que me toca, e depende do momento também. Às vezes um livro que eu leio hoje que não me agrada, daqui a um ano ou dois eu vou ler e fico encantado. Mas eu gosto muito de escritas reais, né? Não gosto de história, de livros históricos, né? De romances históricos, mas eu também leio. Eu não gosto de filmes históricos, porque eu não gosto de ficar tentando lembrar aquele episódio ligado com a história, que fulano de tal falou isso, no livro tal, eu não gosto, porque eu fui muito massacrado na escola por conta de datas, quando foi que morreu não sei quem matou Beltrano, quem invadiu isso, enfim.
E muitas vezes não trazia uma reflexão, né? Essa crítica eu faço agora. Não fazia uma reflexão sobre aquilo, sobre aquele fato histórico. Era só você memorizar e responder na prova. E isso me deixou muito, muito traumatizado. Então, algumas vezes, textos que são muito realistas no sentido de retratar um fato, né? Contar a história do Brasil de outra maneira, não sei o quê. Eu leio aquilo ali, mas fico meio falando, caramba, eu estou me sentindo na escola de novo. Eu gosto de fantasia, eu gosto de viagens loucas, de coisas impossíveis, mas eu li muito poesia do Drummond de Andrade, que eu gostei muito das poesias dele. Eu fui muito para... Se você ler o meu poema, o primeiro poema que eu escrevi, eu não sei se ele é perfeito, mas ele foi muito para um lado do formato, né? Formato do soneto, por exemplo, que é uma coisa clássica. Eu li os Lusíadas de Camões e achei um negócio chato. Hoje eu leio de outra forma, eu já tento, porque a língua, a palavra que ele usa, é difícil de você entender. Então hoje eu já consigo ver com outros olhos, mas na época eu não gostei. Mas aí eu fui para Guimarães Rosa, aí eu fui ver Grandes Sertões Veredas, assim, com todas as críticas que se faça a todas essas escritas, né? Mas eu fui ler histórias em quadrinhos. Minha alfabetização quase inteira foi feita em história em quadrinhos. Então é muito de brincar, muito de zombar, muito de fazer ironias, né? De subentendidos. Porque a fala humana, naturalmente, ela é cheia de artimanhas. Na escrita, você vai ter que fazer mil artimanhas outras para tentar colocar uma ironia, para colocar uma figura de linguagem. E na fala cotidiana, a gente não raciocina, entre aspas, né, gramaticalmente. A gente vai dizendo, Então, essas escritas mais soltas, elas me chamam muito, me falam mais comigo, né? Elas se comunicam muito mais rapidamente. Eu não gosto muito de parar para ficar meia hora tentando entender o que uma pessoa está dizendo. Exatamente, né? É complicado. Olha, a Carla Deb, ela é angolana, vive na Suíça, e ela diz assim, uau, uma mais-valia para a África. Quando você falou que tem poema seu indo para a África, ela é angolana e eu tinha que falar isso. Que maravilha. E o Augusto dos Anjos veio, assim, me tirar do meu lugar, né? Os poetas que escrevem versos livres também vieram me falar, que eu posso também fazer isso. Aí foi que eu me encontrei, né? De fazer sarcasmo, de fazer ironia, de falar do cotidiano e de falar sem regras, de escrever sem aquelas coisinhas de ficar quantas sílabas tem nesse verso, né? Quantas sílabas tem aqui? Falando de Angola, eu conheci na Suíça, inclusive, em Genebra, a escritora Dia Kassembe, que é angolana, e no evento lá no Salão do Livro de Genebra. E eu fui, assim, 3 ou 4 vezes, inclusive até conheci o Paulo Coelho. Quem me chamou foi a Jaqueline Eisman, que é brasileira, que mora na Suíça, e que fez um stand só de brasileiro, só de escrita de língua portuguesa, né? Então, iam angolanos, portugueses, iam cabo-verdenses, verdiano, né, São Tomé e Príncipe. Então, todo mundo que falava português e que escrevia em português ia para esse stand dela. E eu conheci a Dia Kassembe, fizemos amizade, a gente acabou perdendo contato, mas a gente acabou escrevendo um livro. Eu, Dia Kassembe, o Eduardo Kive, que é um moçambicano, um jornalista e escritor, do movimento de escritores lá de Moçambique, e o Walter S., que é um advogado angolano, eu conheci em São Paulo, na Bienal do Livro. Então juntamos nós 4 e escrevemos um livro, Brasil e África, Laços Poéticos. Inclusive eu queria falar, no dia 11 de julho, no YouTube RSTP, Rádio Somos Todos Primos, ou Rádio São Tomé e Príncipe. Tem um evento, dia 11 de julho, às 11 horas da manhã, do Brasil. Acho que são 22 horas de Portugal, se eu não me engano. Às 11 do Brasil. 11 da noite do Brasil? Ou da manhã? 11 da manhã do Brasil.
11, 12, 13, 14, às 15 daqui. Então, vai ter um evento, sempre tem um evento lá acontecendo que o Carlos faz, Carlos Cardoso, que ele é de São Tomé e Príncipe. E eu estarei lá com mais alguns poetas que eu estou fazendo aqui uma lista para a gente fazer uma mostra de sarau, de poesia da Bahia. Ai, que lindo! Então a gente está assim, eu participo inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, desculpe. Este livro aqui, ó, Uau, a capa é linda, hein? é da editora Ominira. É o E Roberto Leal que faz, organiza e tem eu só escritores preciso que brasileiros. você traduza o nome porque a gente vê espelhado. Qual é o Ó, título do livro? Cutanga, Poesias. Cutanga, se eu não me engano, é leitura, é ler. O E Tanga aqui Poesia. tem escritores aqui de África, tem escritores brasileiros. Tem a Jovina Souza, que você precisa conhecer. Tem Uau! a Fátima Trinchão, que é uma escritora maravilhosa. Tem também aqui a. Deixa eu te falar aqui rapidinho. Tem outra escritora aqui do Brasil. Tem o Roberto Leal também escrevendo. E tem uma escritora que ela é do Rio Grande do Sul e mora aqui na Bahia, que é a Glória Terra. Ela inclusive, ela faz intercâmbio com a África de língua francesa. Ela é tradutora. Uau, que E legal! tem feito assim um trabalho maravilhoso. Tem um pessoal que faz muita coisa boa aqui e que faz intercâmbio com países da África. Então, a gente tem o Nelson Maca, que faz um evento chamado Blacktude, é um movimento literário. Está tendo, até a próxima semana, está tendo encontros entre brasileiros e africanos pela internet. Legal! Então, nós estamos aqui com laços muito fortes com. Olha, mas vai mandando essas informações, porque eu publico e partilho porque eu acho super interessante e não custa nada. Eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento. O que é bom é para divulgar. Tá bom. E quando você tiver esse espaço, é justamente para isso. Quando você tiver alguma coisa que você acha que é interessante, Cristina, vamos fazer uma live, vamos falar com o pessoal. E agora a gente ainda tem essa vantagem, podemos falar dois, três, quatro, podemos chamar os seus amigos aí, um em África Exato. e outro lado. Estou aqui aberta para isso, porque acho que é super interessante. Deixa eu ver que tem aqui mais uma pergunta para você. Valdec, além de ser um grande escritor e também uma potência de apoio à nossa cultura baiana, é a Celi Araújo. A Celi Araújo, ela é uma amiga assim que eu admiro muito. Ela organiza a C de Arte, um grupo, e ela trabalha com literatura infantil, basicamente com contadoras e contadores de história, escritores. Então, é outra potência aqui da Bahia. Uma mulher assim, uma guerreira. Ai, que ótimo. Também quero conhecer. Muito bom. E você vai brindar a gente, porque o nosso tempo está acabando. Você vai deixar-nos assim com aquela vontade de querer mais, né? Porque eu já estou aqui, quando terminar essa live, eu vou ao Galinha Pulando, que eu quero ver tudo que tem lá. Eu não sou boba. E aconselho todo mundo aí também, porque certeza absoluta que temos uma boa leitura. O que você vai Ó, deixar para nós? eu vou ler aqui um poema. Vou me casar com uma porta. Abrirei e fecharei quando quiser. E não me incomodo com quem entra e não sai, sai e não entra. Não me importa se ela fala, se tem buraco de fechadura, se fica duro ou dura. Vou me casar com uma porta. E não quero saber de entra e sai. Não quero saber de entradinha, nem de vizinho, nem de vizinha. Vou me casar com uma porta. Viva ou morta viva, ela vai ser minha aorta, meu sangue, minha menstruação. Não quero você por perto, me dizendo que sou burro ou esperto. Vou me casar com uma morta. Vou me casar com uma porta de madeira, vidro, vinho, uma porta de passarinho. Vou me casar com uma porta e não quero lei nem regulamento. Tudo o que eu quero é me casar. E ela, surda, muda, lambida, aleijada, polida, não importa.
Por que eu vou me casar com uma porta? Que ótimo, lindo, maravilhoso. É o que eu digo, é muito bom. No dia 16 é o Dia Mundial da Voz, não é? A gente está com a ideia de fazer um encontro. Depois também vou te falar, se você estiver disponível, quero que você dê, nem que seja aquela passadinha rápida Tá e deixe bom. lá a sua contribuição, que é sempre muito bem-vinda. Eu tenho certeza que todo mundo que estava aqui ficou curioso. O meu reloginho aparece aqui. Eu vou deixar para você fazer as suas colocações, porque tem coisas que com certeza a gente não teve a oportunidade de falar e que eu sei que é importante. Esses momentos são seus para falar do que você quiser, porque eu estou aqui maravilhada com esse trabalho. Olha, eu queria só agradecer muito esse convite, agradecer também ao Marlos e ao Arlequim pelo acolhimento no concurso A Língua Nossa de Cada Dia, pela revista Sotaques, e convidar todos e todas que continuem vindo aqui no seu espaço para prestigiar. Vai lá também no Galinha Pulando. E dia 23 a 25, aqui em Salvador, acontece um evento chamado Mostra Literária de Salvador. Eu sou um dos convidados, vou estar na mesa de abertura no dia 23, que é uma sexta-feira. Sexta-feira, agora dia 16, tem a Oxalá, que é um evento do Nelson Maca, que vai estar falando ali a uma pessoa maravilhosa que é... Deixa eu ver aqui o nome da pessoa, para eu não me enganar de não falar o nome dela pela metade. Que é um evento que deve terminar agora na sexta-feira, né? A última edição vai ser na outra sexta com um sarau. Mas nessa sexta agora vai ser a Geni Guimarães, que é uma escritora conhecidíssima e valiosíssima aqui no Brasil, e que a gente continue valorizando os nossos artistas, irmãos e irmãs, principalmente aqueles e aquelas que não têm a oportunidade de estar numa grande mídia, de estar numa grande editora, porque esses já fizeram suas carreiras, né? Nós precisamos também beber dessa fonte, mas precisamos fortalecer principalmente aqueles que estão do nosso lado. Tem muita gente passando muita necessidade, não só literária, nessa época de pandemia. Então, veja do seu lado, veja no seu vizinho, veja em algum site, né? Veja no jornal, tem sempre alguém precisando de alguma coisa. Então, vamos fortalecer a quem precisa. E muito obrigado. Eu também te agradeço e aproveito já que você disse isso, eu acho que a Lívia ainda está por aí. Ela tem feito um trabalho muito interessante, que ela tem o Recicla Arte, e ela postou essa semana que eles fizeram uma colheita também de alimento para as pessoas. É importante se cuidar e às vezes basta aquele pacotinho de bolacha que a gente abriu e não quer mais. Muita gente faz a diferença. Faz a diferença para muita gente. E hoje o desperdício zero vale a pena. Não desperdice. Passe para um amigo, não é? Porque hoje tem muita gente precisando. E o afeto, e com essas. Se a gente tiver também, além de como se diz, não é? Como dizia tua mãe, que isso lembra a minha. Vai dormir que a fome passa. Aproveitem sempre que puder para dar uma palavra amiga, não é? Uma palavra, às vezes, vale por muito mais. Tem muita gente aí precisando hoje. Basta um oi, tudo bem, sabe? Um incentivo. Vamos em frente, isso vai passar, eu acho que é importante. Eu agradeço imenso, fico muito feliz, agradeço ao Arlequim e ao Marlos por ter colocado você nessa rede de contatos e parabéns para eles pelo projeto A Língua Nossa de Cada Dia, que eles continuem aí garimpando gente boa como você. Agradeço ao pessoal que eu já estava com saudade, que infelizmente eu tive que cair, tive uma parada nas lives, mas agora não paro mais, se Deus quiser. E agradeço muito. Obrigada a todos. Se cuidem com muita saúde e gratidão imensa. Um beijo grande a todos. Beijos. Tchau. Tchau.